Eu sou Michele Rezende, sou mentora do método Varejo Mais e eu ajudo lojistas a venderem mais de 4 dígitos por hora. Bem, hoje a live terá um tema muito solicitado em minhas caixinhas de pergunta. Como vender estoque parado? Olha, essa é uma recorrência muito grande de perguntas que eu recebo. E para vocês entenderem como vender o estoque parado, vocês precisam entender sobre o estoque. Bem, primeiro é um erro gravíssimo, eu falo gravíssimo mesmo, que não dá para aceitar lojista que não conhece o estoque. Olha, sempre que eu pergunto, você sabe quantas peças você tem no seu estoque? Você sabe qual que é o valor de custo e de venda do seu estoque? Olha, eu posso falar que 85% dos lojistas de moda não sabem falar quais são esses valores. Gente, isso é de uma gravidade absurda, porque quando você não tem clareza do seu estoque, você não acerta na sua gestão. Então, vamos entender o estoque para a gente chegar no ponto de como fazer para vender essas peças, tá bom? Então, bem, primeiro que a gente tem que fazer, nós precisamos entender que o estoque vai nos mostrar o caminho, o direcionamento adequado para as peças que temos em estoque. Então é muito importante, porque as pessoas falam assim, mas eu sei, eu tenho muita experiência no comércio, eu não preciso de entender mais de estoque, eu sei muito o que vende, o que não vende. Olha, gente, não é bem assim, você precisa ter uma planilha, você que não tem um sistema um sistema de gestão do seu negócio, você precisa, porque são informações que vão te dar uma orientação adequada. Então, pare de achar que é bobagem ter um sistema para controlar seu estoque. É fundamental. Então, muitos lojistas ficam nessa, né? É mais um gasto. Não, gente, é investimento. Não pense que é gasto, vai ser eu falo que é um braço que você vai ter na sua empresa, na sua loja, que vai te dar vários mecanismos de administrar da melhor maneira possível. Então, primeiro, eu falo que grande maioria, né, fica desorientada, as pessoas estão desorientadas com estoque. Mas Michele, eu tenho estoque demais e o estoque está muito parado na minha loja. Como que eu faço? Eu estou a ponto de fechar o meu negócio, porque os clientes sumiram. Primeira coisa, os clientes sumiram. A maioria está sem dinheiro. Essa pandemia foi um caos. Gente, chega de culpar esses fatores. Todos nós sabemos que houveram várias mudanças no nosso mercado. E nós precisamos correr atrás de quê? De conhecimento. Nós precisamos entender de estoque antes de inventarmos aquele monte de desculpas, né? Para poder se justificar. Então, primeiro, nós precisamos ir a fundo no nosso estoque. Eu sei que a maioria, gente, fica até adoecida quando fala que tem que ir para dentro do estoque para fazer contagem do estoque. Muitos não fazem, né? Não sabem mesmo, não tem uma planilha a respeito do que tem de mercadoria, qual que é o valor de venda, qual que é o valor de custo desse produto que está dentro do seu estoque. Então, você precisa, se você não tem um sistema, use uma planilha de Excel que vai lhe ajudar demais da conta a controlar o seu estoque de maneira bem efetiva e bem eficiente, tá? Primeiro, você precisa entender quais as peças que você tem. Qualificar essas peças. Como que eu vou qualificar? Olha, eu vou separar essas peças ou por grade, ou por modelo, ou por cor, se eu for fazer alguma ação específica de cor. Então, você precisa ir
para dentro, caia dentro do seu estoque mesmo, tá, gente? Se prepare, porque às vezes dá uma sensação de incômodo muito grande, porque você que tem clareza, você entende que cada peça ali representa dinheiro parado, porque as peças que nós vendemos, elas foram feitas para estar no guarda-roupa do nosso cliente e não dentro do nosso estoque. Então, uma vez entendido isso, nós precisamos qualificar essas peças. Quais as peças que eu não teve muita aceitação dos meus clientes? Quais as peças que eu estou em excesso? Quais as peças que elas estão precisando sair do meu estoque? Olha, gente, é difícil, tá? Quando a gente fala assim, parece fácil, né? Mas quando a gente vivencia essa situação, é bem desagradável você pegar uma peça e falar, puxa, eu apostei tanto nessa peça. Você apostou nessa peça. É um dos grandes erros também, que eu vou mostrar aqui para você. Bem, mas olha, eu vou ter que tirar essa peça do estoque. Ela é uma peça branca que ela já está amarelada, ela já tem mais de 1 ano que está na minha loja. Esse estoque aqui é um estoque úmido, fez com que desse um bolozinho na peça, eu não consigo mais vender essa peça. Gente, então não se apegue a essas peças. Pegue, retire do seu estoque, tá bom? Você precisa retirar o que não vai vender. Aquilo ali é energia acumulada, é energia parada, que não te faz bem, não faz bem para a loja. É com dó, é com dor no coração que você precisa entender da necessidade ou de tirar para doação ou de tirar para lixo mesmo, tá? Então, você tem que separar essas peças, ser bem consciente para separar. Olha, essa aqui, ela é uma peça que eu consigo vender com markup maior. Essa aqui eu consigo vender com markup médio. Essa aqui eu consigo vender pelo preço de custo da mercadoria. Eu vou tentar. Primeiro, gente, vocês não vão liquidando a torta e direito, não, tá? O maior erro é falar que não, que colocar tudo, liquidar mais de 50%, 60%. Gente, tem estratégias para fazer isso, tá? Então não faça com a cabeça quente. Analise. Se você tem alguém que confia, algum funcionário, algum amigo que possa estar confiando, chame essa pessoa para te ajudar, tá? Às vezes ela vai te ajudar. E é muito importante que você realmente, assim, não vai ser, né, com 2 horas, não. Você, às vezes, vai demorar alguns dias para poder olhar esse estoque seu, para poder analisar friamente, com muita cautela, o que você tem dentro do seu estoque. Você precisa, com cuidado, tá, setorizar essas peças. Uma vez que você já viu a que tem chance de vender, já tirou a que está vencida do estoque, já tirou a que está com defeito e que não tem jeito de doar, não dá para, né, já está furadinha, já puiu ali, então você precisa o quê? É lixo mesmo, gente. Não dá para ficar com ela no estoque. Então, tem esse tempo, tá? Aproveite que você está tendo essa oportunidade, esse conhecimento e caia dentro do seu estoque. Fique lá, analise, pense, repense. Não é fácil, tá? Eu falo que falar é muito fácil, mas agir, estar no lugar é muito difícil. Eu já vivenciei isso em minhas lojas muitas vezes, porque eu falei, puxa vida, mas esse produto aqui, ele é muito bom, como eu não posso dar um desconto nele? Então, assim, a gente fica bem apreensivo quanto a isso, né? Que desconto eu dou? Qual valor que esse produto vai sair? Se eu colocar ele 30%, ele sai? Se eu colocar ele 20%, ele vai sair? Então, você vai ter que fazer uma análise bem fria, bem detalhada do que você vai fazer e qual desconto você vai dar. Porque são peças que você já tentou, desde que sejam essas peças, tá, gente? Porque tem gente que fala assim, ah, mas essa aqui eu nem fiz ação nenhuma. Gente, faça então, antes de fazer essa revolução no seu estoque, primeiro tente mostrá-la com preço, com markup cheio, tá? Seja colocando e postando ela agregada a algum look, alguma peça, seja ela como exclusividade, como uma oportunidade, como uma apresentação mesmo, né?
de um produto que vale a pena, para você tentar primeiro vender com markup cheio. Tendo feito estratégias dentro da sua loja, talvez no online, para quem está aí no online, tendo apresentado essa novidade, tendo apresentado essa peça e ela não foi, aí você precisa começar a pensar em ações de fazer uma promoção, não uma liquidação, tá? Uma promoção com descontos menores, né? Bem menores, porque senão também não justifica. Então comece dando pequenos descontos e à medida que você vê que ela continua parada, continua no estoque, você vai fazendo outras ações para que ela realmente saia, tá? Ah, Michelle, mas tem peça que não sai de jeito nenhum. Gente, sinto em dizer, mas é preferível você pegar, já tentou 1 ano, já tentou 2 anos, tem 3 anos sua peça está no estoque, olha, pegue essa peça e doe, vai fazer muito mais sentido para você, vai dar uma energia muito maior para você quando você não vê essa peça no estoque, porque tem umas peças que a gente até adoece quando vê no estoque. Então, gente, não dá para ficar com o estoque parado por muito tempo. Você precisa acompanhar constantemente o seu estoque, é diariamente. E quando você tem um bom sistema, esse sistema te auxilia muito quanto a isso, tá? Ele vai te mostrando quantos dias que a mercadoria está parada no seu estoque. Então, assim, te liga aquela luz, né? Liga a luz vermelha né? De atenção, você precisa colocar essa peça para fora mais rápido, para você perder menos em markup, tá? Então, quando você qualifica, você vai entender a prioridade de giro dos seus produtos dentro do estoque. Você também precisa quantificar. São quantas peças que eu tenho? Porque é fundamental, é dinheiro seu que está ali, é dinheiro que você pode, às vezes, fazer, né, um evento para poder o quê? Colocar ele de volta para dentro do seu negócio. Às vezes, investir em outro novo produto, investir em conhecimento, investir em uma ação de marketing. Então, às vezes, você pode e deve fazer uma estratégia mais agressiva se você realmente precisa de um caixa para sua empresa, tá? Bom, e você precisa também conhecer o giro do estoque. Gente, qual é o giro do seu estoque, né? Eu falo que muitos falam assim comigo, Michelle, mas o que é giro? Giro, eu vou falar de uma maneira bem simples aí para ficar bem fácil de você entender. É a quantidade de vezes no ano que você vende todo o seu estoque, tá bom? Então, por exemplo, né? Eu vou falar que o estoque médio da minha loja em 2021 foi o estoque médio foi de 400 peças, tá? Quando eu fechei dia 31 de dezembro, eu peguei as vendas do ano inteiro e vi que eu vendi 3.600 peças. Quando eu divido o total de peças vendidas pela quantidade média de peças que eu tenho mensalmente no estoque, o que acontece? Eu vou saber do meu giro. Nesse caso, 3.600 peças que eu vendi o ano inteiro, dividido por 400 peças, que é a média mensal que eu tenho, que eu tinha nas lojas, né? Então, o que acontece? Você vai ter um valor de 9. Você conseguiu girar o seu estoque 9 vezes em um ano dentro da sua loja. Então, precisa conhecer o giro? Claro que precisa, tá, gente? O giro é fundamental. Eu falo que varejo, gente, é o quê? É dinheiro no bolso. E dinheiro no bolso é o quê? É quando você consegue atingir, passar, né? Ultrapassar o seu ponto de equilíbrio. Aí você vai ter o quê? Dinheiro no seu bolso. Então é muito importante que você entenda que para você ter uma gestão eficiente, você precisa de ter um giro rápido com markup cheio. Por isso é importante você entender de estoque, porque o giro leva ao quê? A você ter ou não dinheiro no final do mês no bolso, ter ou não dinheiro para pagar, né, o que você precisa e ver se vai sobrar. Então, se você não acompanhar o giro do seu estoque, você perde markup, você deixa de ganhar dinheiro. Entenda, tá? Tem lojista que fala assim comigo, que é isso, Michelle? Não é bem assim não. Gente, eu já estou com 20 anos de varejo de moda. A gente sabe que o varejo de moda ele é sazonal demais. As mudanças estão a todo vapor, né? As coleções,
Antes a gente ainda tinha definido que era as coleções de outono e inverno e primavera-verão. Agora, gente, eles estão fazendo coleções menores, coleções para poder te atender durante todo o ano. Então, já está bem mais rápido ainda. Então, não dá para você não acompanhar o seu estoque. Por quê? Porque passa rápido demais a informação de modas. E se você cochilar um pouquinho, você já perde dinheiro. Então, não dá para ficar achando que não é importante estoque, gente. Não dá para pensar, não dá para... É impossível cogitar esse pensamento mais, tá? Então, nós precisamos mesmo de saber a fundo, conhecer a fundo qual que é o nosso estoque. Eu falo que um item que é muito importante também, que eu falo, é como que a gente sabe se o nosso estoque está bom, se o nosso estoque está alto ou se ele está baixo. É quando a gente faz o quê? Quando a gente faz o cálculo da cobertura de estoque. O que é a cobertura de estoque? Para quantos dias de venda eu tenho aquele X estoque? Você precisa fazer esse cálculo, tá? Eu, gente, já tive coberturas de estoque assim absurdamente altas. Era assim, enlouquecedor. Não pode acontecer isso, tá? Num varejo nosso de modas, né? A gente fala que a cobertura ideal é de 3 a 4 meses. Quando você tem uma cobertura inferior, você vai prejudicar o que? As vendas. Você não vai ter estoque para vender. Então, você não pode ficar nem para muito nem para menos, né? Você tem que ter um ponto ali que você ache na sua loja que é o ideal, tá bom? Não existe esse aqui é o ideal. Gente, é o melhor dos mundos quando a gente tem uma cobertura ideal, mas nem sempre a gente consegue estar sempre ali naquela média certinha. Então, você precisa policiar para poder você conseguir ter uma cobertura de estoque que lhe atenda a necessidade de vendas da sua loja e não fique o quê? Não fique alta demais para ficar tendo que fazer promoções, liquidações e perder o quê? Perder margem, perder o foco do seu negócio, né? Porque ninguém empreende por empreender, não, né, gente? Porque eu amo loja, porque, gente, a gente tem que amar o negócio da gente, mas a gente precisa o quê? A gente precisa ter o quê? Retorno financeiro, porque senão a gente desmotiva, a gente cansa, a gente desanima, né? Então não pode. Nós precisamos entender que o empreender é também o quê? Ter retorno financeiro. Se você não tem retorno financeiro, você com certeza vai bater um desânimo muito grande. Então não dá, né? Então vamos entender a cobertura de estoque. Eu vou dar um exemplo da cobertura de estoque rapidinho, só para vocês poderem ter uma ideia, tá? Vou pegar uns dados aqui, só para vocês terem uma ideia. Primeiro a gente precisa calcular a média de vendas diária da nossa loja. Vamos imaginar que em um mês eu vendi 60 peças. Então, a média diária de vendas é o quê? 2 peças por dia. Concordam? Então, o que é a cobertura de estoque? Eu preciso pegar meu estoque atual. Olha a importância do estoque, saber qual que é o valor do meu estoque atual. Eu preciso saber meu estoque atual. Então, vamos lá. Eu pego meu estoque atual em peças. Então, imagina que eu esteja com o estoque atual de 1.200 peças, tá, gente? E a minha média de vendas por dia é de quantas peças? São de 2, né? Porque eu calculei a média diária. Se eu vendo 60 peças no mês, a minha média diária, 2 peças. Se eu tenho um estoque atual de 1.200 peças, eu vou dividir esse estoque atual pela minha média de vendas diária. Então, 1.200 peças por 2 vai dar o quê? 60 dias. Tá? Então, assim eu sei o quê? Quantos dias de venda eu tenho para o meu estoque. Então, por isso que você precisa fazer o cálculo da cobertura de estoque. Quando você entende a cobertura de estoque, você prevê ali para quanto tempo de estoque você vai ter, né? Quanto tempo o seu estoque vai dar para vender, quantos dias de venda você vai ter para aquele estoque. E se ficar muito abaixo, você vai faltar produto no estoque. E se ficar muito acima, você vai o quê? Vai ficar com o estoque parado. Tá? Então entenda, gente, é muito importante você entender e se posicionar com o seu estoque dentro da sua loja, tá?
Eu fico assim indignada de ver como que as pessoas não dão importância para o estoque. É muito importante. Quando você consegue entender que o seu retorno financeiro, que é através do que? Do seu giro de estoque, aí você começa a ter o que? Ter uma clareza, né? Fica mais leve você mexer com o seu estoque. Por quê? Porque você vai entender o tanto que é importante você estar ali diariamente verificando. Então, quais são os motivos que te levam a ter um estoque parado? Eu acho que isso é muito importante, porque se você sabe esses motivos, você vai se precaver contra esses motivos, né? Eu enumerei 3, são vários, mas esses 3 para mim são os essenciais. Primeiro, falta de conhecimento. As pessoas não buscam conhecimento. Ah, tá tudo bem, eu sei que meu estoque tá alto mesmo, eu tenho que lidar com isso porque o comércio realmente está devagar, os clientes estão sem dinheiro, a pandemia causou muito isso, as pessoas muito desempregadas. Gente, para com isso, tá? O problema é a falta de conhecimentos para você gerir o seu estoque e você tem que entender isso aí. Sem conhecimentos, você não faz uma gestão adequada do estoque. Você não conhece o que você tem de estoque, qual que é o giro do seu estoque, qual que é a cobertura para você ter ações específicas de venda para vender mais rápido com markup mais cheio. Então, é por isso que é tão importante conhecimento, tá? Invista em conhecimento. Muitos lojistas falam, mas eu já sei demais. Não, isso aí eu vou buscar um conhecimento, a pessoa vai falar a mesma coisa que eu sei. Olha, gente, mas ela vai te dar o quê? Vai ficar te alertando, vai ficar te atormentando ali com aquele assunto e você vai começar o quê? Tomar atitude, coisa que a maioria sabe e não faz. Não toma atitude. Então, não faça isso, tá? É pelo seu bem, pelo bem do seu negócio. Você precisa entender que não dá mais para poder ficar deixando para depois, tá bom? Segundo ponto, né? A falta de conhecimento, então, faz o quê? Que você não tem uma gestão eficiente. O que seria uma gestão eficiente? Vender rápido com markup cheio, tá? Então, isso é muito importante. Segundo, falta de conhecimento mesmo do que você tem no seu estoque. Falta de conversar com sua equipe. Se você, eu sou uma equipe, tudo bem. Então aí que você tem que ficar mais a par mesmo do seu estoque. Mas quando você tem uma equipe, você começa a trocar informações. Olha, o produto que chegou semana passada, como que está o giro desse produto? Começa a analisar. Nós apresentamos esse produto, fez uma ação de vendas de apresentação desse produto, você colocou em evidência esse produto, as pessoas que viram gostaram ou não? Como vocês estão sentindo em relação a esse produto? As pessoas não estão gostando por determinado motivo, ou é porque a cor não tá legal? O que é que tá fazendo esse produto não ter um giro tão rápido? Ele chegou, mas o giro dele não tá grandes coisas, né? A gente tá vendo que as pessoas não estão gostando muito. Então, converse, pesquise com a sua equipe o que está acontecendo com aquele produto. O que fez também? Tem produtos que já são contrários, né? Eles chegam e a velocidade de vendas dele é absurda. Então, por que as pessoas gostaram dele? O que as pessoas falaram para esse produto ser tão desejado, ter um giro tão rápido? Então, entenda isso, tá? Porque vai abrir muito a sua cabeça na hora, principalmente das compras, né? Eu falo que quando você fica atento com o seu estoque, você coloca mais rápido para fora o produto que não agradou, sem perder tanta imagem. Isso é fundamental. Outro ponto que eu acho assim crítico, né? É o que eu falo que é quando a gente não conhece o nosso cliente. Que é isso, Michelle? Lógico que eu conheço. Eu abri minha loja, eu conheço meu cliente. Não conhece. Muita gente está aí há anos no mercado e até hoje não sabe qual que é o cliente ideal, para quem que vende. Por quê? Porque quer vender para todo mundo. E quando a gente quer vender para todo mundo, a gente o quê? Não vende para ninguém. Então, você precisa ter um direcionamento a respeito do seu cliente.
Defina o seu cliente, né? Eu falo que no nosso curso Venda Mais, nós temos um módulo de público-alvo e persona, a importância de se conhecer, de se identificar, de traçar o seu cliente ideal. Porque se você não traça seu cliente ideal, você não faz o quê? Compras específicas e assertivas para esse cliente. Você às vezes compra porque acha lindo, maravilhoso. Compra pelo gosto pessoal, pela vaidade. Às vezes compra porque a blogueira tá usando, tá em moda, eu tenho que ter. Você esquece que você tem um público específico, você tem um cliente específico. Então não dá para não conhecer o seu cliente, gente. O cliente ele te direciona as compras. Além de te direcionar as compras, você vai conseguir comunicar com ele de uma maneira muito mais efetiva. Então você precisa entender também que muitas das vezes o estoque está parado porque a gente pecou em não conhecer o nosso cliente como precisávamos. Nós compramos pela cabeça do nosso representante, nós compramos porque pela nossa vaidade pessoal, porque nós achamos lindo, porque nós temos certeza que vai vender. E quando não vende, o que você fala? Mas não acredito, esse produto não vender não é possível. Ele é lindo, ele é perfeito. Ele é lindo e perfeito para quem? Para você que comprou e não para o cliente que você vai atender. Isso é muito, dá para você aí começar a ter sacadas de por que você está com o estoque parado. Tá, Michele, tudo bem, então eu já entendi, eu sei que eu errei nas compras, eu sei que eu não busquei conhecer meu estoque antes de comprar, eu comprei uma quantidade que eu não deveria comprar, comprei muitas peças por entusiasmo, por empolgação, mas espera aí, como que eu vou então tirar esse estoque? Como que eu vou vender esse estoque parado? Olha, gente, aí nós temos que entrar com muitas ações específicas de venda. Então existem várias ações que você pode fazer, né? Nós temos várias ações, tanto na loja física como na loja online, no Instagram, no Facebook. Então, gente, você precisa achar o ponto, achar qual que é a ação que faz mais sentido para o seu cliente, para você estar buscando essa ação. Então você pode fazer bazar, você pode fazer apresentação de produtos, você pode fazer provador, você pode fazer... Nossa, Michele, mas vou fazer provador com peça velha? Gente, pegue peças novas e misture com as peças que estão paradas. Para cada 2 peças novas, coloca uma peça antiga, uma peça que você precisa sair. Por quê? Porque dentro daquele look, muitas pessoas podem se interessar com a maneira que você apresentou a peça. Então, é um mecanismo muito bom de você conseguir colocar essa peça em evidência e vender para algum cliente, né? Então, tem gente que, por exemplo, só de mudar a posição que o produto está dentro da loja, ele se torna o quê? Novidade para o cliente. Tem cliente que chega falando assim, nossa, mas que calçado lindo, que blusa maravilhosa. Essa, puxa, mas que não tinha visto essa novidade. Gente, não é nem novidade, né? Eu falo que é porque o jeito que você expôs, a maneira que você mudou, chamou mais atenção. Então, um dos grandes pulos do gato que eu falo é você sempre estar fazendo rodízio na sua loja. Para quê? Para as pessoas verem de maneira diferente aquela peça. Então, não dá para você ficar com aquela arara exprimida de produtos, cheinha e lotada de produtos e o quê? Não ficar rodando, né? Guarda umas peças, coloca outras peças em evidência, mas faça isso de uma maneira, gente, que não fica tão assim pesado, né? Eu falo que tem gente que fala assim, ai meu Deus, hoje é dia de trocar vitrine, socorro, que tristeza. Não, pense que é mais uma chance de você vender aquele produto que você está precisando tirar do estoque, tá bom? Então não fique com esse, né? Ai, socorro, pelo amor de Deus, dá trabalho demais arrumar vitrine, dá trabalho. Gente, pode até dar trabalho, mas é tão bom quando a gente consegue vender um produto, não é? Muito bom quando aquele produto é desejado pelo nosso cliente. Então, por isso que eu falo, você precisa de definir as ações e estratégias que você vai fazer.
na sua loja, no seu online. Ah, Michele, eu vejo que lives, muitas lives dão certo, mas a maioria não tá dando certo, as pessoas não querem mais live. Olha, pense direitinho, tá? Muitas das vezes a sua live não dá certo porque você não sabe o que? Programá-la, fazer acontecer. Você precisa ter um planejamento. É um outro tema que nós abordamos no módulo nosso. Como fazer lives que geram resultado. Gente, não é simplesmente abrir uma live, tá tudo bem, não. Você precisa criar antecipação. Você precisa fazer convites para o seu público. Você precisa o quê? Utilizar os gatilhos mentais. De quê? Da urgência. De quê? O que mais aí? Vamos ver se alguém coloca aí pra gente. Qual gatilho mental que você tem que você precisa de fazer, né? O gatilho mental de quê? Da antecipação. Você precisa também, alguém colocou aí da novidade. Não, no caso, live de novidade, sim, né? Seria o gatilho realmente mental, o gatilho mental da novidade também, que é importante. Mas no caso de estoque parado, nós vamos fazer gatilho, então, o quê? Gatilho mental da urgência, da oportunidade, da antecipação para você comunicar o seu cliente. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma oferta irresistível. E como fazer essa oferta irresistível? Então, são detalhes que vão fazer a sua live ser sucesso, tá? Então, não é simplesmente, vou abrir. Por isso que muitas lives, muitas pessoas desanimam de fazer uma live, porque não tem um planejamento adequado, não segue um passo a passo adequado. Às vezes apresenta produtos com a imagem que ninguém consegue visualizar. Se essa blusa, se isso aqui é branco ou se isso aqui é off, se isso aqui é branco ou amarelo. Então você não pode, tem passos que você tem que seguir para você olhar detalhe a detalhe, para você não deixar que sua live não seja sucesso, tá? Então a gente precisa, né, de entender tudo isso. E quando a gente entende tudo isso, a gente faz o quê? A gente vai evitar de ter estoque parado. Você vai parar de ter problema com o seu estoque. Uma vez que você entende a importância do seu estoque no seu negócio, na sua loja, você vai olhar para ele com muito mais carinho. Você vai entender que você é responsável pelo estoque parado da sua loja. Aí sim, aí você vai ligar o quê? O alerta vermelho para você entender que não dá para segurar a mercadoria. Quanto mais tempo a mercadoria fica na loja, menos markup você tem. Isso compromete a gestão do seu negócio.